ensinar então que é com sabedoria que se edifica a casa. E aqui no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17, a Bíblia então vai dizer o que é a sabedoria, né? A Bíblia vai então dizer para nós quais são as características, quais são as qualidades da sabedoria. De tal forma que se eu ou você quisermos edificar a nossa casa, e penso eu que nós queremos, nós precisamos então edificar a nossa casa sobre esses princípios, sobre essas características da sabedoria. E então, dessa forma, dessa maneira, nós vamos estar edificando então a nossa casa, vamos estar edificando o nosso lar. Bom, Tiago capítulo 3, versículo 17 diz o seguinte para a gente, ó: mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, e a gente falou disso na semana passada, então a gente chega aqui no assunto nosso de hoje, ó, cheia de misericórdia e bons frutos. E aí, as duas últimas que a gente vai ver na semana que vem, imparcial e sem fingimento. Né? Se você seguir ali a pontuação, você percebe que cheia de misericórdias e bons frutos é uma coisa só, né? É uma dessas 7 características, então, da sabedoria. E eu creio que não é à toa, como nós vamos ver aqui hoje até, que esses dois estão juntos, né? Que nós sermos cheios de misericórdia, ou como tem outra tradução da Bíblia que diz assim, plena em misericórdia e bons frutos, quer dizer, né, completa, plena, ou como diz essa tradução, cheia de misericórdia. E assim, então, eu e você precisamos ser, se nós quisermos viver com sabedoria, e se nós quisermos, então, edificar a nossa casa com sabedoria. O nosso lar, a nossa casa precisa ser edificada dessa forma, sendo cheia de misericórdia e bons frutos. E aí, claro, para a minha casa, para o meu lar ser assim, eu tenho que ser alguém cheio de misericórdia, cheio de bons frutos. A Bíblia vai dizer lá em Colossenses, capítulo de número 2, para nós enchermos as nossas entranhas de misericórdia. Quando fala entranhas, é o nosso interior, né? Então, eu e você precisamos nos encher, então, da misericórdia. Quando eu falo de misericórdia, e até essa semana agora que passou, passou não, acho que foi nessa semana ainda, não foi nem na semana passada, mas eu estava meditando, né, numa mensagem que eu preguei aqui já na igreja uma certa ocasião, falando sobre justiça, misericórdia e graça. E até eu meditava um pouquinho sobre esse assunto na perspectiva de Cristo, né? Que não foi a forma que eu tratei na ocasião que eu preguei. E até, quem sabe aí, em algum momento, a gente venha falar sobre esse assunto, né? Da justiça, da misericórdia, da graça, nessa perspectiva, na perspectiva de Cristo, tá? Mas, como eu disse, é assunto aí para mais para frente a gente, quem sabe, um dia tratar sobre isso. Só que meditando nessas coisas, né? Então eu já vinha pensando sobre isso, sobre a misericórdia. Até teve um dia desse que eu estava gravando aqui um daqueles devocionais, Palavra de Sabedoria, eu falava sobre a misericórdia. E sempre quando eu falo da misericórdia, me vem a lembrança, uma história, que eu gosto sempre de contar essa história, porque eu penso que ela ilustra muito bem o que é a misericórdia e a diferença da misericórdia e da justiça. Antes de eu contar a história, deixa eu falar um pouquinho o que é justiça, né? A definição de justiça mais conhecida, mais aplicada é a seguinte, que a justiça é dar a cada um o que é seu por direito.
Amém? Isso é justiça. A pessoa é direito dela aquilo, então eu vou dar a esse, dar aquele, dar a cada um o que é seu por direito. Agora, olha só, se a pessoa ela acertou, é por direito, então, que ela seja, né, beneficiada, ou que ela seja, no mínimo, reconhecida, valorizada dessa forma. Mas, por outro lado, a pessoa que errou, então ela também merece ser punida, é direito, não é verdade? A pessoa errou, a justiça remete o quê? Que haja punição. De uma tal forma que se o infrator ele não é punido, está faltando justiça. Não é verdade? Então, justiça é isso, é dar a cada um o que é seu por direito. Agora, a pessoa acertou, então ela tem que ser beneficiada. Agora, a pessoa errou também, ela precisa, então, ser punida por conta daquele erro. E na nossa casa, no nosso lar, precisa haver justiça. Amém? Tem que haver justiça na nossa casa. Mas, meu irmão, além de haver justiça na nossa casa, no nosso lar, precisa também haver misericórdia na nossa casa. Precisa haver misericórdia no nosso lar. E aí eu conto a historinha que eu fazia menção há pouco. Reza a lenda que no tempo do imperador Napoleão, o que vigia ali no exército, né, era que qualquer soldado que desertasse, a pena era a morte. Então, né, isso aconteceu lá no Império de Napoleão e vários outros, né, impérios, era a mesma coisa, justamente para que a pessoa não viesse a desertar. Né? Porque por que alguém vai desertar? Geralmente porque fica com medo da guerra. Mas ela pensa, se eu desertar, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Né? Então, com medo ou sem medo, né, eu vou para a guerra. E a intenção era essa. E aí é muito comum que quando alguém desertava, então eles mandavam outros soldados atrás para capturar a pessoa, para trazer a pessoa à justiça, até para quê? Para que não incentivasse outros a fazer a mesma coisa. Então, no tempo de Napoleão, era assim. E eles então, teve um jovem lá que ele desertou do exército. Só que ele foi capturado, estava preso e estava esperando a sua execução. A sentença era uma só, não tinha conversa. Para o desertor, a sentença era a morte. Enquanto ele esperava ali até que a sua sentença fosse cumprida, então a mãe dele conseguiu uma audiência com Napoleão. E provavelmente alguém de influência, alguma coisa assim, mas conseguiu uma audiência com ele. Chegou lá e ela disse, olha, eu vim aqui para pedir misericórdia para o meu filho. Que o meu filho não seja executado. Que o Senhor tenha misericórdia. Napoleão, que não era conhecido, né, por ser alguém muito misericordioso, diz que ele olha para aquela mulher e diz assim, seu filho não merece misericórdia. Seu filho merece morrer, porque ele é um desertor. Ele merece morrer. E a essas palavras ela responde o seguinte, ela diz assim, eu sei que ele merece morrer. Se ele não merecesse morrer, eu estaria pedindo justiça. É porque ele merece morrer que eu estou pedindo misericórdia. Amém. E aí, diante dessas palavras, dessa constatação, conta a história que essa mulher, então, consegue mover ali o coração do imperador, que, de fato, perdoa, que, de fato, é misericordioso com aquele jovem, e ela volta para casa levando consigo seu filho. E eu gosto dessa história, como eu dizia há pouco, porque ela, né, essa mulher, ela soube muito bem a diferença, e é isso que essa história exemplifica para nós, a diferença entre justiça e misericórdia. Amém. Era justo aquele jovem ser executado? Sim, era justo. Ele não conhecia a lei?
Conhecia? Ele não decidiu descumprir a lei? Decidiu. Havia punição para aquilo? Havia. Então, se ele morresse lá enforcado, era justo. Teria sido feito justiça. Entende? Então ela diz: não, não, não. Eu sei que ele merece morrer. Por isso que eu estou pedindo misericórdia. Porque misericórdia é isso. É quando aquela pessoa merecia uma punição, mas aí você não trata aquela pessoa como ela merecia. Você está entendendo? Você estende para aquela pessoa o quê? A misericórdia. Isso é a misericórdia. É eu, sentir a miséria do outro, o sofrimento do outro e me compadecer daquilo, a ponto que aquela pessoa merecia a morte, mas ela não vai, ou merecia uma determinada punição, mas ela não será punida. Então, né, Deus, por exemplo, ele teve misericórdia de nós, porque nós merecíamos ir para o inferno. Mas o Senhor não nos tratou como nós merecíamos. A Bíblia vai dizer que nós fomos salvos, fomos alcançados por Cristo, quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Amém? E o Senhor, então, teve o quê? Misericórdia de nós, não nos tratou como a gente merecia. Então, voltando ao que eu estava falando no começo, meu irmão, tem que haver justiça na nossa casa. Mas o problema é quando existe justiça demais e não há misericórdia. Na nossa casa precisa haver justiça, mas na nossa casa também precisa, né, haver a misericórdia, está cheia de misericórdia. Você quer ver um exemplo muito prático que eu quero dizer com isso? Vamos supor que lá, né, na minha casa, no convívio lá com os meus familiares, aí daqui a pouco alguém do nada, um familiar vem e me trata mal, e me dá aquela resposta mal criada, aquela resposta atravessada. Meu irmão, olha só, é justo eu devolver aquela agressão. Você está entendendo? Dar a cada um o que é seu por direito. A pessoa foi mal educada comigo, eu estou no meu direito de ser mal educado com ela. Amém? Não me olha com essa cara. Isso é justiça. Você está entendendo? Isso é justiça. A pessoa foi grossa comigo, né? Eu estou no meu direito de ser grosso de volta. Sabe aquela velha história assim? Fala o que quer, ouve o que não quer. Não é assim? Eu estou dentro do meu direito. Agora, se eu quero ser bem-sucedido no meu lar, se eu quero edificar minha casa com sabedoria, eu vou ser o quê? Misericordioso. Olha, essa pessoa até mereceu dar aquela resposta atravessada também, mas não vou. Eu vou ser educado, eu vou ser bondoso na minha forma de falar, porque daí eu vou quebrar aquele ciclo ali. Você está entendendo? É isso que nós precisamos entender. Agora, algumas pessoas se vangloriam da sua própria justiça. Não, pastor, eu sou assim, o que é certo, o que é errado. Beleza, até um certo ponto é isso aí mesmo. Mas eu quero na minha casa, na minha família ser assim, eu acho que eu não vou estar edificando com sabedoria. Meu irmão, semana que vem, a gente vai falar sobre imparcialidade. Lembra quando a gente leu a lista? É o próximo. A gente vai falar, tá aí até ainda. O próximo é que ela é imparcial. Imparcial é que eu não tomo partido, nem para cá, nem para lá, mas eu julgo com justiça, com retidão. Amém? Isso precisa haver na nossa casa? Claro que precisa, é o próximo fruto. É fruto não, é o próximo qualidade da sabedoria. Amém? Só que, até antes da falar da imparcialidade, que é não favorecer nenhum nem outro,
né, fala que eu preciso ser misericordioso. Aquela pessoa merecia a punição, merecia a correção, ou merecia que eu tratasse ela de uma maneira áspera, alguma coisa assim, mas eu vou ser misericordioso, não vou agir assim. Você quer ver um outro exemplo? O filho pródigo, ele sai de casa, ele vai lá e diz para o pai: pai, me dá a minha parte da herança. Boa parte dos comentaristas bíblicos, eles dizem que para a cultura, né, deles, um filho pedir a herança para o pai era como se o filho dissesse assim: para mim você está morto. Para mim é como se eu não tivesse pai. Para mim você morreu. E não só na cultura deles, mas vamos parar para pensar até na nossa. O filho ir lá e dizer: pai, me dá minha parte da herança. Herança? Do que você está falando? Eu estou vivo? Esses dias atrás eu até dei risada em casa, não lembro lá o que os dois estavam conversando, né? Meus dois filhos, o Heitor e o Luiz, mas eles estavam combinando, né? Ó, eu fico com tal coisa e você fica com tal coisa da herança, né? E eu achei engraçado, daí Isaac já estavam combinando já como é que ia ser a divisão ali e tal, né? Mas, claro que um comentário, isso é uma coisa, mas já imaginou seu filho chegar assim e dizer: pai, me dá a minha parte da herança aí? Mas como assim? Eu estou vivo, rapaz, que herança? Você está doido? Herança é só quando morre. Não, é para mim como se você tivesse morto. Então me dá a minha parte aqui, que eu não quero mais ter vínculo nenhum com você, eu não quero nem saber mais de você, estou indo embora. E aí a Bíblia vai dizer assim, ó, que ele foi para uma terra longínqua. Que terra era essa? Não importa, para ele não fazia diferença nenhuma onde era, qual era o nome do lugar, qual era o nome da cidade, desde que fosse o mais longe possível do Pai. Não é isso? E aí ele vai. Quando ele quebra a cara e tal, né, caiu em si, como a Bíblia diz, ele diz: eu vou voltar lá, eu vou pedir para o meu pai, né, vou pedir perdão para o meu pai, mas vou pedir para ele para que eu seja como um dos empregados, ele me admita como empregado, porque lá como empregado eu vou estar melhor do que aqui. E de fato era, amém? E ele foi. Agora, olha só, o que seria justo? Seria justo que o pai fizesse aquilo que ele falou. Seria justo que o pai não o tratasse mais como filho. Porque para ele, o pai morreu. Era como se ele não tivesse mais pai. O pai poderia dizer: tudo bem, eu te perdoo pela ofensa que você me fez e tal, mas se quando você saiu de casa você não tinha mais pai, para mim também, não tenho mais filho. Então, você quer trabalhar? Você quer uma oportunidade? Tá bom, ó, pega a enxada ali, vai lá para o campo, final do mês você recebe o seu salário. E eu estou fazendo isso para te ajudar. Isso seria justo, gente? Sim, seria justo. Amém? Só que o pai foi o quê? Misericordioso, tratou ele não como ele merecia ser tratado. Você está entendendo? Né? E não é o que o espanta quando o pai o abraça, quando o pai diz: não, meu filho, vem cá, o anel no dedo, roupas novas, sandálias nos pés. Vamos fazer festa, meu filho tinha morrido, mas ressuscitou, né? Mas se arrependeu e tal, e faz toda aquela festa. E aí você entenda o que eu falava há pouco. Por que que o cheio de misericórdia está junto com os bons frutos? Porque se eu sou uma pessoa simplesmente justa, eu não estou produzindo os bons frutos. Eu não estou fazendo as boas ações. Eu estou fazendo o que é justo. Valorizando, né, favorecendo o que faz o certo e punindo o que faz errado. Estou sendo bondoso? Tem bons frutos? Não tem. Mas quando que os bons frutos aparecem? É quando aquela pessoa não merecia e eu faço algo por ela.
Você está entendendo? É quando aquela pessoa merecia a punição, mas eu não vou punir ela. Eu vou perdoá-la. Eu vou fazer algo por ela. E a pessoa diz assim, pô, sabe aquela frase assim? Pô, mas eu não merecia isso. E fulano fez isso por mim. Ô, fulano é alguém bom. Então você perceba que os bons frutos, a bondade, ela aparece quando eu sou o quê? Quando eu sou misericordioso. Agora, repito mais uma vez, tem que haver justiça na nossa casa? Tem que haver. Toda vez que alguém erra, eu vou ser misericordioso? Não, tem situações que eu vou precisar, né, punir a pessoa. Você está entendendo? Agora, precisa haver misericórdia no meu lar, precisa haver misericórdia na minha casa. Por quê? Porque isso é sabedoria. Porque é nisso que será produzido os bons frutos. Porque se eu só ajo com justiça em todas as circunstâncias, cadê a bondade? Não é verdade? Você entende o que eu estou falando? Cadê os bons frutos? Cadê as boas ações? Então nós precisamos, e a Bíblia vai dizer que nós precisamos ser cheios, então, de misericórdia e de bons frutos, porque quando eu me encho da misericórdia, vai começar a aparecer os bons frutos. A Bíblia vai dizer daquele homem que vai até o rei, e ele deve um valor muito grande para aquele rei, de uma tal maneira que ele não tem como pagar. E aí o rei vai dizer, olha, vendam ele, vendam a mulher dele, vendam os filhos dele, vendam tudo aquilo que ele tem para pagar a dívida. Quando ele ouve essa sentença, ele diz, ai, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia e tal. E aí o que o rei faz? O rei perdoa a sua dívida. O rei é misericordioso com ele. O rei tinha o direito de vender ele, a mulher, os filhos e tudo que ele tem para pagar a dívida? Tinha. Na nossa lei hoje, não. Mas na lei deles, sim. Ele poderia fazer isso. E ele estaria sendo justo se fizesse isso? Estaria. Você está entendendo? Né? Mas ele faz o quê? Ele é misericordioso. Ele perdoa a dívida do camarada. E o camarada sai ali feliz da vida. Oh, fui perdoado. Só que bem lá na porta do palácio, ele encontra um conservo dele. Os dois eram servos do mesmo senhor, né? Um conservo. E aí ele diz assim, rapaz, lembrei daqueles vintão que você está me devendo. Vintão aqui eu... tentando contextualizar, mas né, ele diz assim, que o valor que o amigo dele devia lá, meu irmão, era infinitamente menor aquele valor que ele acabou de ser perdoado. Perdão, que ele acabou de ser perdoado. A Bíblia diz que ele vai agarrar no pescoço dele e dizer, você vai me pagar, você vai me pagar. E o camarada diz as mesmas palavras que ele, olha, né, tem compaixão, tem misericórdia, olha, me dá mais tempo que eu vou te pagar e tal. Não quero saber, você vai pagar é agora. E os soldados que estão por ali estão vendo toda a cena. E alguém volta lá e fala para o rei, sabe o camarada que acabou de sair daqui, que o senhor perdoou aquela dívida gigantesca dele? Sei. Pois é, ele está lá agarrado no pescoço do coleguinha dele lá, enforcando ele, cobrando os vintão que ele deve. Ah, manda chamar ele de volta. Foram lá, trouxeram ele. E o Senhor vai dizer isso. Você não deveria ter tido misericórdia pelo teu devedor do mesmo jeito que eu tive misericórdia para com você? Pois agora também você vai ser preso, vou te entregar na mão dos torturadores ali, e você só sai de lá quando pagar o último centavo que você me deve. Aquele rei que representa o Senhor, ele vai dizer, você deveria ter usado de misericórdia com aquela pessoa
do mesmo jeito que eu usei de misericórdia para você. Você já parou para pensar a misericórdia que Deus tem para conosco? Amém? A Bíblia chega a dizer que o motivo, a razão de nós não sermos consumidos é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Esse é o motivo da gente ainda estar vivo. Esse é o motivo da gente não ter sido ainda consumido pela santidade de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, porque toda a manhã se renova, a cota de misericórdia de Deus, ela se renova para conosco. Então nós podemos dizer que todos os dias, dia após dia, né, Deus, ele tem misericórdia por nós, e é justamente por isso que a Bíblia vai dizer que nós não somos consumidos. Agora, como que então eu não vou demonstrar misericórdia para os outros? Principalmente para minha casa, para minha família, para os meus familiares. Por que que eu quero levar tudo a ferro e fogo, como diziam os antigos? Sabe, tudo ali, não, isso é justo, e tal. Se Deus não me trata assim, se Deus é misericordioso para comigo, o que eu preciso ser também misericordioso para com as pessoas, mas especial para aqueles do meu lar, perdão, da minha casa. Pois é justamente quando eu sou misericordioso que aparecem os bons frutos. É justamente nessa hora que alguém vai dizer, olha, eu errei com aquela pessoa, ela poderia ter me tratado mal, ela poderia ter me punido, ela poderia ter feito isso, mas ela não fez. Pelo contrário, ela me tratou bem, ela me ajudou, ela me estendeu a mão. Olha, eu não merecia ser perdoado pelo que eu fiz, mas aquela pessoa me perdoou. Amém, igreja? Aí que aparecem os bons frutos. Então, que eu e você possamos, como a Bíblia está dizendo aqui, sabe, se encher em nome de Jesus Cristo da misericórdia, se encher dos bons frutos. Porque é assim que nós precisamos edificar a nossa casa, o nosso lar. Sabe algo que eu falava aqui de manhã, antes da gente ir para outra passagem bíblica e encerrar ali? Eu falava algo aqui de manhã que é muito comum, né, a gente orar pedindo a Deus sabedoria. A Bíblia mesmo vai dizer, no próprio livro de Tiago, que aquele que não tem sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então eu preciso pedir a Deus, Deus me dá sabedoria. Só que você já notou que 99,9% das vezes, quando a gente ora pedindo sabedoria, a gente logo pensa em algo no sentido do nosso intelecto. A gente pensa em algo no sentido assim, de uma capacidade intelectual. Às vezes até alguns já entenderam que é mais um aspecto espiritual, mas num aspecto de discernimento, né? Mas muito envolvido com o nosso intelecto, de uma certa maneira, até com uma inteligência, a gente pode dizer assim. Agora, olha só, vamos voltar lá na nossa listinha, né? Tiago 3,17. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. Qual dessas características fala de intelecto? Amém? Você entendeu? Verdade ou não é? Aí, quando acabou o culto, uma irmã até me perguntou, pastor, então é errado eu orar pedindo a Deus sabedoria? Por exemplo, lá no meu trabalho tem uma situação lá que eu não consigo resolver. É errado eu pedir, Deus, dá sabedoria para eu resolver isso? Eu falei, não, de forma alguma, não é errado, né? Se eu orar pedindo, Deus me dá sabedoria financeira, Deus me dá sabedoria administrativa, Deus me dá sabedoria no meu trabalho para eu conseguir resolver isso aqui, para eu conseguir solucionar esse problema, não é errado nenhum. O que eu estou falando aqui é que a gente precisa entender que as
características da sabedoria são essas aqui. Então eu preciso entender que quando eu peço a Deus sabedoria, está vindo o pacote todo. Só que quantas vezes a gente ora a Deus, Deus me dá sabedoria, e aí eu me torno alguém um pouco mais misericordioso. Eu digo assim, mas não foi isso que eu pedi a Deus. Você está entendendo? Aí eu peço a Deus, Deus me dá sabedoria, e aí eu começo a me tornar uma pessoa mais gentil. E aí eu digo, não, mas não foi isso que eu pedi a Deus. Foi, você não pediu sabedoria? A sabedoria está envolvido com isso, do intelecto, de eu conseguir enxergar o que eu não estou enxergando, eu conseguir resolver problemas difíceis? Sim, claro, também envolve isso. Mas a sabedoria envolve cada um desses aspectos. Ela é pura, ela é pacífica, ela é gentil, ela é amigável, ela é cheia de misericórdia e bons frutos. Aí quando a gente lê lá na Bíblia, né? Com sabedoria se edifica a casa, a gente precisa lembrar disso aqui. Amém? Como que eu edifico a minha casa? Sendo alguém misericordioso, produzindo os bons frutos, sendo alguém puro, né? Eu falava da santidade, quando eu falava sobre isso, gentil, amigável, imparcial, sem fingimentos, que a gente vai tratar semana que vem. Então, é o pacote todo. Amém? Mas você entenda que a gente, às vezes, pensa sabedoria só num aspecto relacionado ao nosso intelecto. Mas é muito mais do que isso. Que nós possamos sempre ser essas pessoas misericordiosas para produzir os bons frutos. Para a gente fechar, Efésios capítulo 2 e versículo de número 8. Efésios 2, 8. Quem achou aí, diga amém. Então diz assim, ó, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos parar aí. Versículo 9 aqui foi a principal bandeira levantada pelos protestantes, que é a salvação não por mérito, não por obras, a salvação pela graça mediante a fé. Amém. Então a Bíblia está dizendo aqui que as boas obras, elas não irão nos salvar. Tem muita gente que acredita que vai ser salvo pelas suas boas obras. A Bíblia está dizendo que não. Tem muitas religiões que ensinam assim, que as nossas boas obras que nos salvam, não. Eu sempre conto daquele colega que eu tinha, meu irmão, a gente aprontava, mas muito, muito. Fazia cada loucura, você não faz ideia. No lugar onde eu morava, na época que eu morava, duas coisas não faltavam, sapo e besouro. E a gente foi até responsável assim, por diminuir em boa parte ali a população de sapos da cidade, né? Agora, besouro, uma época do ano, tinha besouro demais, aqueles besouros assim, tem uns chifrão assim, né? Naquela época do ano tinha bastante, dava uns besourão, tinha uns desse tamanho assim, ó. E aquele besouro, quando ele caía, né, de cabeça para baixo, ficava com as perninhas para cima, ele não conseguia se desvirar. Então ele ficava com as perninhas lá, né, não conseguia se desvirar. E aí eu lembro várias e várias vezes, caminhando com ele assim, né, à noite, daqui a pouco ele olha um besouro, ele vai lá assim, vai lá e desvirava o besouro. Já fiz minha boa ação do dia. Não importa quantas más ações a gente já tinha feito até ali, né? Não, isso não importa. Importa que eu já fiz a minha boa ação do dia. E ele dizia, na filosofia dele, ele dizia que tinha que fazer 3 boas ações por dia. E para mim eu achava aquilo engraçado. Tá bom que eu acho que ele mesmo não acreditava naquilo, eu acho que talvez fazia mais para, né, para zombar do que outra coisa, mas enfim, na filosofia lá dele, que ele acreditava, tinha que fazer 3 boas ações por dia para ser salvo. Então, desvirar besouro já valia como boa ação. Não importava quantos sapos a gente já matou no caminho.
Mas se desvirava o besouro, bom, era uma boa ação, já tinha feito. E aquilo para mim não fazia sentido, ficar pensando, rapaz, será que desvirar 3 besouros por dia vai para o céu? Né? Então, eu como desviado naquela época, para mim aquilo não fazia sentido nenhum, mas eu achava engraçado aquilo. Só que a Bíblia vem aqui e vai dizer para nós o quê? Que não é pelas obras que nós somos salvos. Amém? Pastor, então se as boas obras não salvam, então é resolvido. Então, isso aí não deve ser importante. Então, eu não preciso realizar as boas obras. Opa, calma lá, porque às vezes a gente esquece do versículo 10, que diz assim, ó: pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, o que, igreja? Para as boas obras. Se por um lado nós não somos salvos pelas boas obras, no momento que nós fomos salvos, então nós fomos salvos para praticar as boas obras. Não sei se você entende a diferença. Não são as boas obras que me salvam, é a graça que me salva. Mas uma vez salvo, eu fui salvo para quê? Para praticar as boas obras. Olha o que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo que eu fui salvo para fazer boas obras, para praticar boas obras. E isso envolve ser cheio de misericórdia, como nós falamos até há pouco. Amém? E aí a Bíblia vai dizer mais, olha só, as quais, as boas obras que fazia menção até agora, Deus de antemão preparou para quê? Para que andássemos nelas. Então a Bíblia vai dizer que eu fui salvo por Cristo Jesus para praticar as boas obras e que Deus de antemão preparou essas boas obras para que eu ande nela. Andar nela fala de algo contínuo, dia a dia, dia após dia, eu estar vivendo a misericórdia e assim produzindo esses bons frutos e assim impactando a vida das pessoas, porque é isso que acontece. Quando eu trato alguém melhor do que a pessoa merecia, é isso que acontece, aquele impacto que eu dizia, poxa vida, mas eu não merecia isso. Amém? Olha o que a pessoa fez por mim, né? Então, vai causar um impacto. Então, eu estou produzindo esse impacto na vida das pessoas. Então, eu estou pregando o evangelho sem precisar abrir a boca. Só com as minhas obras, só com as minhas ações. Porque se elas não me salvam, isso é verdade, mas eu fui criado para praticá-las. Então, que a gente possa pedir a Deus, Deus me dá sabedoria, mas entender que pelo menos um aspecto da sabedoria é eu ser alguém cheio de misericórdia e de bons frutos, que a misericórdia vai produzir isso, esses bons frutos. Amém? Que nós possamos edificar nossa casa, o nosso lar, sobre esse pilar, como temos falado aqui, né, os 7 pilares da sabedoria, sobre esse aspecto da sabedoria. Deus, que eu seja alguém cheio de misericórdia e que produza esses bons frutos. Que a minha casa seja assim, que haja misericórdia no meu lar, de um familiar para com o outro, que seja cheio de bons frutos, seja um ambiente, sabe, agradável, abençoado, em nome de Jesus Cristo. E que Deus nos dê essa graça. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.